Olá, tudo bem? Eu quero dividir mais uma porção da palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre o arrependimento que vai nos conduzir no caminho da restauração espiritual. Mas o que é arrepender-se? Arrepender-se nada mais é do que ter um coração contrito, aberto para Deus, um coração que quando erra, que quando peca, tem um grande pesar, que deseja mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. E o salmista vai nos dizer assim no Salmo 51, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. O salmista começa falando sobre a importância de recordarmos a misericórdia de Deus, ou seja, de entendermos que Deus não nos retribui segundo nós merecemos, e recordarmos que o constante amor de Deus, ou seja, que Deus é imutável e que o amor dele não vai variar acerca de nós. Mas nós precisamos percorrer um caminho de arrependimento para morar com Deus. Toda vez que pecamos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, confessá-lo a Deus e abandoná-lo, para vivermos a compaixão de Deus e termos os nossos pecados apagados. É importante recordar o quanto o amor de Deus é constante. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã sobre nós e nos dão a oportunidade de nos arrependermos enquanto estamos em vida, porque após a morte segue-se o juízo. Lembrarmos da compaixão de Deus, que Ele se compadece, que Ele olha as nossas misérias, que Ele olha as nossas fraquezas e deseja nos ajudar, porque o ouvido dEle não está agravado e a mão dEle não está encolhida, mas Ele deseja nos socorrer. Basta nós clamarmos e vivermos a graça e a misericórdia de Deus, recordando que a graça é o favor que nós não merecemos, é o presente que Deus tem para nós, e a misericórdia é a bondade de Deus em não nos retribuir segundo nós merecemos. Nessa jornada do arrependimento é importante nós recordarmos que precisamos ter um reconhecimento do nosso pecado. Como disse o salmista, ele disse: olha, pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim, e foi contra ti que eu pequei. Entender que nós pecamos e reconhecermos diante de Deus, porque o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então eu preciso reconhecer o meu pecado e diante de Deus pedir a Ele que Ele me ajude a me afastar da transgressão, porque eu não quero violar os limites que Deus estabeleceu. Porque eu não quero me deleitar no pecado, não quero me deleitar na iniquidade, mas eu quero ter prazer na vontade de Deus, prazer na lei de Deus. Então eu preciso clamar que Deus apague a minha transgressão e lave a minha iniquidade e me purifique do pecado. Para quê? Para que eu possa andar com a minha vida alinhado na vontade de Deus. Que eu possa abandonar essa culpa desse pecado estar sempre diante de mim, mas me sentir em Cristo livre de todo o pecado. Em Cristo viver a liberdade e o perdão que Deus tem reservado para nós. E como que eu alcanço isso? Por meio da confissão, recordando que Deus cravou na cruz a cédula da acusação contra nós. Então nós precisamos nos recordar que o perdão está com Ele. E se nós nos arrependermos, nós receberemos o perdão. E nos recordarmos que essa confissão vai nos conduzir para um caminho de júbilo, vai nos trazer a alegria, o regozijo em Deus, recordando que em um momento Ele até nos corrigiu, que em um momento aquilo nos trouxe dor, mas foi uma dor para um benefício vindouro, foi para nos consolar, foi para nos corrigir, foi para nos restaurar, conforme diz o texto sagrado, que diz: conforme os ossos que tu quebraste. Ele está fazendo referência a um pastor.
o que Davi sabia muito bem. Quando vai buscar uma ovelha que se desgarrou e que está agindo de forma rebelde, muitas vezes o pastor tinha que quebrar uma das patas da ovelha e trazer ela consigo em seus ombros. Então esses são os ossos que Davi está dizendo que foram quebrados, mas foram quebrados por um benefício maior, para que a ovelha fosse trazida de volta para o seu aprisco. Quem sabe tu tem vivido as consequências do pecado e isso tem te trazido muita dor, mas eu quero dizer uma coisa, que essa consequência do pecado, se ela está servindo para algo, para te conduzir para o arrependimento, é porque isso está te trazendo cura, isso está te trazendo milagre. Não que nós vamos nos confiar em viver uma vida pecaminosa jamais, para cada vez mais vivermos essa graça, nunca vamos fazer isso, mas que as consequências que nós vivemos, infelizmente, por termos tombado, Deus vai convertê-las em cura na minha e na tua vida, se nós nos arrependermos. E quando nós olharmos para esses ossos quebrados, nós vamos nos recordar com gratidão. E vamos lembrar, Deus, nós estamos com júbilo, porque o Senhor quebrou esses ossos para que hoje eu estivesse novamente na tua presença, para que hoje eu estivesse conservado diante da tua destra. E aí o salmista pede, apaga todas as minhas transgressões. Porque ele entende que aquele que vai estar na presença de Deus não vai poder mais ter uma vida com iniquidade. Mas como se nós somos pecadores e fomos concebidos em meio à transgressão e ao pecado, como que isso vai acontecer? Mediante o sangue remidor de Jesus. Ou seja, o sacrifício que ele fez na cruz nos redime de todas as nossas iniquidades e nos torna mais alvo do que a neve. Torna nossas vestes brancas e preparadas para estar com Deus, porque Cristo é quem nos justifica. E o que essa restauração, mediante esse arrependimento, vai operar na minha vida? Vai me dar um novo coração, conforme diz o salmista no verso 10. Vai me dar um novo espírito, um espírito reto, ou seja, que vai desejar fazer aquilo que agrada e apraz a Deus. E esse sentimento vai me conservar na presença de Deus, em comunhão com Ele, porque ele diz, não afaste de mim o teu espírito, ou seja, esse arrependimento vai me trazer uma constante comunhão com Deus. E por fim, ele vai trazer o gozo da salvação. E essa alegria da salvação me dá o desejo de estar mais perto de Deus, de ser uma pessoa mais voluntária, por isso que ele diz, dá-me um coração voluntário, ou seja, estou disposto a fazer a tua vontade. Te servir não é uma obrigação, mas é um prazer. E isso vai fazer que eu vou ensinar outras pessoas, conforme diz o verso 13, e eu vou ensinar o caminho aos pecadores. Eu vou ter tanto prazer de viver na palavra de Deus, que a minha vida vai ser um ensino, e que eu vou poder também proclamar esse ensino, porque eu fui restaurado por Deus mediante o arrependimento. Então a minha língua vai cantar a Deus, conforme diz o verso 14, vai cantar as maravilhas dele e todos vão ver o gozo que Deus promoveu no meu coração, na minha alma, na minha vida. E conforme encerra o Salmo 51 no verso 19, vai dizer que a minha vida será uma oferta agradável a Deus. Por isso eu vou oferecer holocaustos e sacrifícios, diz o salmista. Por quê? Porque eu vou entender a voluntariedade disso. E eu não vou dar porque alguém me obrigou ou porque alguém me disse para fazer, não. Mas porque o Espírito de Deus me convenceu. E hoje eu tenho um novo coração. Eu tenho um espírito reto e um coração, um espírito voluntário. Me guia em Deus para fazer a vontade dEle. Então eu viverei em novidade de vida, ofertando a Deus tudo que eu tenho. Toda a minha vida, todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas. Que Deus possa nos conduzir à visão verdadeira. Que Deus possa nos conduzir ao arrependimento, de eu entender o quanto eu tenho errado e o quanto eu preciso me arrepender para viver a restauração que Ele tem reservado para nós. Amém.